Fala, nação corintiana aqui do Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje aqui vamos falar sobre Memphis Depay. Memphis Depay pode sair do Corinthians, Guinegão já está em negociação com clubes da Europa. Vou trazer essas informações tudo aqui para vocês no canal do Corintianeiro e muito mais. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, primeiramente quero agradecer sempre a participação de vocês aqui no canal do Corintianeiro. É um canal que está novinho ainda, mas está crescendo muito rápido graças à sua colaboração. Lembramos que temos 4 vídeos diários, que são 2 no Corintianeiro, onde a gente já tem mais de 41 mil inscritos, e 2 aqui no Corintianeiro 2.0, que já estamos chegando aí, passando dos 3.500 inscritos. Um vídeo aí que não tem nem 30 vídeos na plataforma, então isso é muito satisfatório, tá? Espero que vocês possam continuar aqui nos ajudando, dando o seu like, se inscrevendo no canal para ajudar essa plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Atualmente no Corintianeiro estou tratando mais a parte política e aqui no Corintianeiro 2.0 estou tratando a maior parte aqui os bastidores de negociação, de futebol, mas sempre mesclando os dois vídeos. Importante que você assista lá e aqui, porque são informações do clube que você ama. Então se você quiser ficar atualizado sobre tudo que acontece nos bastidores do Corinthians, o canal certo é nos dois canais Corintianeiro e Corintianeiro 2.0, e tem muitos canais bons por aí também, só que você tem que fazer aí um filtro para saber os canais que são sérios e os canais que não são sérios. Aqui não trazemos contratações todos os dias, como muitos canais trazem, aqui não trazemos superstições nem fantasias, trazemos aqui um objetivo comum de trabalhar, que é o objetivo da sinceridade, sempre prezando aí por informações sinceras e transparentes, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, e se você não se inscrever e não dar o like, não tem importância. Espero algum dia poder ganhar sua confiança, tá bom, fiel? Então chega de enrolação e vamos falar de Corinthians. Algumas semanas atrás, e algumas semanas mesmo, tá? Não estou falando no sentido figurado. Vamos pôr aí 1 semana e meia, tá? Algumas semanas não, 1 semana e meia. Eu trouxe a informação que tinha 3 clubes negociando com o Memphis Depay. E muitas pessoas estão trazendo a informação só hoje que o Memphis Depay pode sair do Corinthians. Quem acompanha o canal do Corintianeiro, por favor, comenta. Você que acompanha o Corintianeiro e o Corintianeiro 2.0 também. Há quanto tempo atrás estou falando que o Memphis Depay tem proposta de fora na mesa do Corinthians? Há muito, muito tempo atrás. E grandes jornalistas estão trazendo essa informação só hoje. Então significa que estamos no caminho certo e também que sabemos trabalhar. Irmão, aqui eu não tô para brincar. Eu não tô aqui para ficar ganhando like, para ficar brincando. Aqui eu tô para fazer um trabalho sério. E esse trabalho sério vem com esses resultados de informações. Infelizmente ninguém dá crédito para ninguém. Eu dou crédito para as pessoas não dão crédito para o Corintianeiro, porque eles aproveitam, né? Ah, canal do cara não é muito grande, vamos ficar de boa aqui. E os créditos não são dados. Alguns poucos canais já deram crédito aqui para o Corintianeiro, mas a maioria não. Até porque às vezes nem conhece também, não tem o porquê, né? Então, enfim, vida que segue. Vamos seguir aqui falando do nosso Coringão. Mas é importante que estamos no caminho certo. E já por eu ter puxado aí essa pequena observação sobre o Memphis Depay, vamos continuar aqui falando já a primeira informação do Memphis, depois eu já falo aqui do Guinegão para vocês, tá? Então vamos lá. O Memphis Depay hoje tem 3 clubes interessados na sua contratação. E hoje podemos dizer que, como são interesses de clubes europeus, podemos dizer que o Memphis está livre no mercado. Mas como assim, Corintianeiro? Ele tem contrato com o Corinthians, fiel. A multa rescisória do Memphis, hoje em situação contratual, consiste da seguinte forma. O Memphis Depay hoje tem 50% da multa que vai para ele e 50% da multa que vai para o Corinthians. E a multa do Memphis hoje é de 60 milhões de reais. Por que estou usando esse termo que está livre no mercado? Porque para a Europa, 30 milhões de reais, que seria para o Corinthians e 30 para o Memphis, para eles isso é dinheiro de bala, tá? Sabe quando uma criança, um filho, um parente pede, me dá dinheiro para me comprar bala? Você tira aquelas moedinhas do bolso e dá para a criança lá no bar comprar bala? É a mesma situação do Memphis. Para a Europa, hoje, esse é um dinheiro absolutamente irrisório. Podemos dizer também que existem outros tipos de negociação. Olha, Memphis, vamos pagar os 30 milhões de multa para o Corinthians, os seus 30 milhões você pode dividir para a gente em 2 vezes de 15. Se o Memphis gostar do time, tudo bem. E você sabe como piora mais essa situação ainda, sobre o Corinthians lucrar com o Memphis? É que o Corinthians deve mais de 11 milhões para o Memphis, deve parcelas do Paulista, da premiação, e 11 milhões de premiações de assistências e números de jogos jogados, acredito eu que seja isso. Então,
Hoje, se pro Memphis sair do Corinthians, o Corinthians poderia negociar com o Memphis ali, olha, em vez da gente pegar os 30 milhões, vamos pegar aí 15, vamos pegar 10 e tá tudo certo com a dívida que nós temos com você, a gente quita. Que aí do Corinthians pegaria um número menor ainda pelo Memphis. Então a situação é essa. Se o Memphis quiser sair do Corinthians hoje, cara, isso só, vamos dizer assim, essa decisão é totalmente dele. O Corinthians está totalmente na mão do Memphis. Até porque com essa diretoria atual, a informação que eu tenho é que eles não vão medir esforço se o Memphis quiser sair. Ou se chegar proposta interessante para o Corinthians vai apresentar para o Memphis, porque muitas pessoas no Corinthians, não são todos, tá? Inclusive o Fabinho Soldado não é uma dessas pessoas. Mas muitas pessoas no Corinthians estão desconfortáveis com o salário que o Memphis ganha e com as premiações que foram acordadas em contrato vigente. Óbvio que eu também estou desconfortável com essas premiações, porque o Memphis ganhou o título do Paulista, beleza. Já pro futebol brasileiro é muito, mas a premiação que o Corinthians ganhou toda do Paulista seria do Memphis. Agora, quais dívidas são essas de premiações de 11 milhões de reais? Porque o Corinthians ganhou só o Paulista, então com certeza é número de jogos jogados, assistências, entre outras coisas, tá? Só que pro futebol brasileiro, de repente na Europa é normal, mas pro futebol brasileiro são premiações muito altas. Então com as premiações eu estou desconfortável, mas não com o jogador no Corinthians. O jogador do Corinthians tem assistências, tem gols, é um jogador importante pro Corinthians, mas muito caro. Mas o salário o Corinthians paga apenas 20%, 80% é da nossa Master. Só que incomoda, fiel. Isso incomoda muitas pessoas. Dirigentes do Corinthians estão incomodados com o que o Fabinho Soldado ganha, que é 250 mil reais, que é muito para um dirigente de futebol, e eu também acho, tá? Só que na questão do Memphis, ele é um bom jogador que nos ajuda futebolisticamente. E tem esses 3 clubes. Não estou dizendo aqui que o Memphis vai sair, mas o que eu tenho de informação concreta para trazer para vocês é que o Memphis está insatisfeito com esses atrasos de premiações. E também, segundo informações, tem também direito de imagens atrasados, não só do Memphis, mas aí direito de imagem faz parte do salário de todos os jogadores, tá? Então tem direitos de imagem atrasado, tem premiações atrasadas e o Corinthians já buscou o Memphis para negociar essas premiações. Então ele sabe que a atual situação do Corinthians, ele assiste YouTube, ele assiste programas esportivos brasileiros, ele conhece o cenário do Corinthians hoje, principalmente financeiro. Então ele sabe que se ele não aceitar, não tem como receber. Só que isso vai deixando o jogador frustrado, fiel. Isso não é normal na Europa, onde ele é acostumado. E com isso, pode desencadear aí uma saída do Memphis do Corinthians. Pode pintar um outro clube amanhã, aí que ele tem os jogadores com amizade lá, ou que ele conhece, jogador da Europa, jogador aí que pode ser no mesmo local que ele mora, no mesmo país que ele estava morando, em outras circunstâncias favoráveis também. Estamos falando de Europa, menos cobrança, menos jogos, tá? Então, realmente, é uma situação que pode, eu não garanto, com certeza não garanto para vocês que o Memphis fica no Corinthians até o final do seu contrato, tá? E se chegar no final do seu contrato, se fosse hoje, com certeza ele não renovaria com o Corinthians. Então eu acredito que há chances grandes hoje do Memphis Depay sair do Corinthians. Futebolisticamente seria uma grande perda, precisaríamos contratar alguém rápido que esteja aí pelo menos no mesmo nível do Memphis, tá? Porque o Corinthians sofreria sim uma grande perda com a saída de Memphis Depay. Fora que isso desmotiva jogadores que lá já estão. Fala, cara, a gente está num clube grande, beleza, mas às vezes, em vez da gente reforçar, a gente está perdendo atletas, o que eu vou fazer aqui num clube sem perspectiva, com o Ancelotti visitando o estádio brasileiro aí adoidado, querendo dar oportunidade para jogadores brasileiros? Eu vou ficar num clube aqui sem chance de título, um clube aí todo ano brigando para não cair, quero ser negociado, quero um clube para disputar título. Então realmente essas coisas pesam também. Importante que o Corinthians saiba levar, saiba negociar com o Memphis, e se ele tiver que sair, que saia. O Corinthians é maior que todos os clubes, mas que reponha a altura com reforço. Por isso que a candidatura do André Castro, que já falei muito aí no segundo vídeo do Corintianeiro, vocês têm que ir lá conferir. É importante hoje, na minha opinião, que ele vença as eleições, tá? Então, fiel, comentem sobre o Memphis, quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi falado até o presente momento. E pra gente encerrar, saiu informações que o Corinthians que teria clubes interessados e teria feito consultas sobre o Guinegão com o Corinthians, tá? Espero que tenha sido com o Corinthians e não diretamente com o jogador ou o empresário do atleta. Corinthians, pelo amor de Deus, vocês já cometeram um erro gravíssimo e nisso eu estou englobando todo mundo, desde Osmar Stávila, dirigentes, a Fabinho Soldado, porque perdemos o Cauê Furquim, tá? Por um erro constrangedor, um erro amador.
totalmente amador. A gente perdeu um atacante da forma que perdemos pro Bahia. Então, cuidado. Eu não sei essa consulta como foi feita, se foi feita diretamente pro Corinthians ou pros empresários, mas que sirva de alerta. Já começa aí a prevenir, já começa a olhar como que está a multa rescisória do Guinegão. Cara que está no profissional, está fazendo bons jogos, é muito novo, 18 anos, desperta interesse da Europa mesmo. Então espero que vocês tenham uma grande multa para a Europa e uma grande multa também para o Brasil. E que vocês aumentem o salário rapidamente dele, porque o valor da multa costuma ser 22 mil vezes a mais que o salário do cara. E a gente não pode perder um grande jogador, uma grande promessa, por dinheiros, por quantias fúteis. Vocês concordam comigo? Então eu espero de todo coração que vocês possam aí proteger o Guinegão, tá, fiel? E no mais, a multa rescisória, fiel, tem multa rescisória de jogador aí de R$500 mil, tá? Vocês já viram o Estevão aí, que foi um dos destaques aqui do nosso país, freguês eterno do Corinthians, o Estevão, mas ele não saiu pelo valor da multa. O Endrick não saiu pelo valor da multa. Estou falando aí das revelações que o Palmeiras teve nos últimos anos, que foi as mais interessantes. A multa rescisória não é que o jogador vai sair pelo valor da multa, é uma proteção do clube, porque se tem uma multa gigante, não tem como o clube ir lá e pagar a multa e tirar o jogador, como fizeram com o Cauê Furquim, pagaram 14 milhões e o Corinthians foi ficar sabendo só depois. Quando você tem uma multa grande, de 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, 500 milhões de reais, nenhum clube paga esse valor. Só que aí ele tem que negociar com o clube a multa. E aí, quantos que vocês estão pedindo no jogador? Porque 500 milhões de reais é um valor patético, ninguém paga esse valor, tá? Então eles vão usar a multa para proteger apenas, porque aí o investidor, o cara que quer comprar, tem que chegar no Corinthians para negociar, porque ele está protegido por uma alta multa. Então esse valor, é lógico que ele é negociável. Então é por isso que a multa rescisória ela é de grande importância. Então o Corinthians não pode cometer os mesmos erros. Só para informar vocês, a informação que eu tenho é que tem um clube da Inglaterra que fez consultas, não sei se foi para o empresário ou para o Corinthians, para o Guinegão, tá, fiel? É muito cedo, consulta é apenas consulta, qualquer clube pode fazer. Vou dar um exemplo aqui sem querer desmerecer. O Juventude pode ir lá e fazer uma consulta para o Guinegão, por que não? Isso é normal, qualquer clube de futebol fazem consultas, tá, fiel? Mas o Corinthians aí tem que ficar esperto e proteger os seus jogadores, tá? Aprenda com o erro do Cauê Furquim e começa a proteger os seus atletas. Proposta da Inglaterra será? Vamos ter que aguardar para ver. Será que seria bom o Corinthians negociar já o Guinegão com 18 anos? Qual seria o valor que eles estariam dispostos a pagar? Será que compensaria o Corinthians a ceder? Isso a gente vai ter que esperar para mim apurar mais informações e trazer para vocês, tá bom? O meu muito obrigado por tudo, que Deus possa te abençoar grandemente, você e toda a sua família, nesta tarde de segunda-feira, e vai Corinthians!